Você saberia identificar os sinais de um AVC começando no seu corpo, ou você simplesmente os ignoraria achando que é só cansaço? Um acidente vascular cerebral acontece a cada 5 minutos no Brasil, e quase 80% das vítimas ignoraram sintomas que surgiram dias antes. É assustador pensar que muitas pessoas estão sentadas em casa agora mesmo, experimentando os primeiros sinais de um AVC sem saber. Talvez até você ou alguém ao seu lado. O AVC é a segunda maior causa de morte no mundo e a principal causa de incapacidade permanente em adultos. E o que mais me entristece como médico é saber que muitas dessas mortes e sequelas poderiam ser evitadas com conhecimento. Um estudo recente da Universidade de Oxford mostrou que 9 em cada 10 pessoas que sofreram AVC apresentaram pelo menos um sinal de alerta nas 24 horas anteriores, mas não souberam interpretar. Isso é algo que precisamos mudar urgentemente. Hoje vou compartilhar com vocês os 5 principais alertas que seu corpo emite antes de um AVC. Sinais que frequentemente são confundidos com problemas simples do dia a dia e acabam ignorados. E acredite, conhecer esses sinais pode significar a diferença entre uma recuperação completa ou sequelas permanentes. Então, se você está assistindo este vídeo, faça um favor a si mesmo. Assista até o final. O que vou revelar pode literalmente salvar vidas. E se você conhece alguém que deveria ouvir essas informações, principalmente pessoas acima dos 50 anos ou com histórico familiar de problemas cardiovasculares, compartilhe este vídeo com elas. E não se esqueça de deixar seu like para que o algoritmo do YouTube possa entregar essa informação vital para mais pessoas. O conhecimento que compartilharei aqui é baseado em décadas de experiência clínica e nas mais recentes pesquisas científicas sobre prevenção de AVC. Ao final deste vídeo, você saberá identificar sinais que podem aparecer minutos, horas ou até dias antes de um AVC se manifestar por completo. Mas vamos começar entendendo exatamente o que é um AVC e por que ele acontece, porque isso vai ajudar você a compreender melhor os sinais de alerta que veremos a seguir. Um acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame cerebral, ocorre quando o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro é interrompido, seja por um bloqueio, AVC isquêmico, ou por um rompimento de um vaso, AVC hemorrágico. E aqui está algo que poucos sabem. Seu cérebro consome 20% de todo o oxigênio do seu corpo, apesar de representar apenas 2% do budget. Seu peso corporal. Isso significa que ele é extremamente sensível à falta de suprimento sanguíneo. Quando o sangue não chega adequadamente a uma região cerebral, as células nervosas começam a morrer em questão de minutos. Aproximadamente 1,9 milhão de neurônios morrem a cada minuto durante um AVC. É por isso que na medicina temos um ditado: tempo é cérebro. Cada minuto de atraso no tratamento representa milhões de células cerebrais perdidas que nunca mais serão recuperadas. E o que causa esse bloqueio ou rompimento? No caso do AVC isquêmico, que representa cerca de 85% dos casos, geralmente são placas de gordura, aterosclerose, que se formam ao longo de anos nas artérias, ou coágulos que se deslocam de outras partes do corpo, principalmente do coração. Já o AVC hemorrágico costuma estar relacionado à hipertensão não controlada, que enfraquece as paredes dos vasos até que eles se rompam. Mas aqui está algo fascinante e que pode salvar vidas. Antes do AVC se manifestar completamente, o cérebro e o corpo tentam nos avisar. Assim como um prédio não desaba sem apresentar rachaduras e sinais de alerta, seu corpo não sofre um AVC sem enviar sinais prévios. E conhecer esses avisos é fundamental. Você já parou para pensar se alguma vez sentiu algo estranho e simplesmente ignorou? Pois bem, nos próximos minutos vou revelar os 5 principais alertas que seu corpo emite antes de um AVC, começando pelo primeiro e talvez o mais comum, porém frequentemente ignorado. E você vai se surpreender com o quão simples e cotidianos esses sinais podem parecer, a ponto de quase todo mundo confundi-los com cansaço ou estresse. Antes de prosseguirmos, quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar o sininho
para receber mais informações valiosas como esta, que podem proteger sua saúde e a de seus familiares. Agora, vamos ao primeiro alerta que seu corpo emite, e que raramente é associado a um AVC iminente. O primeiro sinal de alerta que preciso compartilhar com vocês é sobre dores de cabeça, mas não qualquer dor de cabeça. Estamos falando de dores que fogem do padrão habitual. Já pensou quantas vezes você tomou um analgésico para uma dor de cabeça forte sem se perguntar sobre a causa? Pois saiba que até 60% das pessoas que sofreram AVC relataram ter experimentado dores de cabeça diferentes nas semanas anteriores ao evento. E o que torna essas dores de cabeça suspeitas? Primeiramente, quando surgem de repente, como um trovão, atingindo intensidade máxima em segundos, o que chamamos na medicina de cefaleia entrovoada. Esse tipo de dor pode indicar uma pequena hemorragia, conhecida como hemorragia sentinela, um aviso de que um vaso sanguíneo está fragilizado e pode romper completamente em breve. Outra característica é quando a dor se concentra sempre no mesmo lado da cabeça e está associada a outros sintomas como tontura ou visão embaçada. Um estudo conduzido pela Universidade de Cincinnati mostrou que dores de cabeça unilaterais, de um só lado, persistentes aumentam em 3 vezes o risco de AVC nos próximos 30 dias, especialmente em pessoas com histórico de hipertensão. Uma terceira característica preocupante é quando você experimenta a pior dor de cabeça da sua vida. Essa é uma frase que acende um alerta vermelho para qualquer médico na emergência. Frequentemente ela indica uma hemorragia subaracnoidea em desenvolvimento, uma condição gravíssima com alta taxa de mortalidade. Na minha carreira, atendi dezenas de pacientes que ignoraram esse sinal por dias, tomando analgésicos cada vez mais fortes, até que o AVC se manifestou por completo. E aqui vai uma informação crucial. As dores de cabeça relacionadas ao AVC geralmente não respondem bem aos analgésicos comuns. Se você está tomando doses maiores que o habitual de remédios para dor sem obter alívio, isso deve ser investigado imediatamente. Outro aspecto importante é a associação com atividades específicas. Dores que surgem ou pioram ao se abaixar, tossir, fazer esforço físico ou durante relações sexuais podem indicar problemas vasculares que precedem um AVC. A questão não é gerar pânico a cada dor de cabeça, mas sim desenvolver consciência sobre padrões incomuns. Você já sentiu alguma dor de cabeça com essas características? Comenta aqui embaixo. O compartilhamento dessas experiências pode alertar outras pessoas. E agora, antes de revelar o segundo sinal, que é ainda mais sutil e frequentemente confundido com problemas comuns do dia a dia, deixe seu like neste vídeo para que possamos alcançar mais pessoas com essa informação que salva vidas. Lembre-se, conhecimento é poder, especialmente quando falamos de saúde. O próximo sinal que vou compartilhar é tão discreto que 75% das pessoas o confundem com simples fadiga, mas na verdade pode ser o prenúncio de algo muito mais grave. O segundo alerta que antecede um AVC e que é terrivelmente ignorado são os episódios de confusão mental e alterações de comportamento repentinas. Veja bem, quando falamos em AVC, quase todo mundo pensa em sintomas físicos. Boca torta, braço caído, fala embaralhada. Mas o que pouca gente sabe é que mudanças cognitivas e comportamentais frequentemente aparecem dias ou até semanas antes. E o mais perigoso é que esses sintomas são facilmente atribuídos ao estresse, ao cansaço ou até mesmo ao processo natural de envelhecimento. Uma pesquisa do Centro de Estudos Neurológicos de Boston revelou que 62% dos pacientes que sofreram AVC apresentaram episódios breves de confusão mental nos 30 dias anteriores ao evento principal. Estamos falando de situações como esquecer palavras comuns durante uma conversa, confundir datas importantes, perder-se em trajetos familiares ou ter dificuldade para realizar tarefas rotineiras que antes eram simples. Os familiares geralmente percebem que a pessoa não está sendo ela mesma, mas raramente associam isso a um problema neurológico iminente. Um caso marcante da minha carreira foi o de Dona Marlene,
uma professora aposentada de 68 anos. 2 semanas antes de sofrer um AVC grave, ela começou a colocar objetos em lugares inadequados. Encontraram a carteira dela na geladeira e as chaves dentro de uma panela. A família achou engraçado e atribuiu ao cansaço, mas na verdade eram sinais de pequenas isquemias transitórias que estavam afetando áreas do cérebro responsáveis pelo raciocínio lógico e organização mental. É fundamental entender que esses episódios de confusão geralmente são transitórios, duram minutos ou horas, e depois a pessoa volta ao normal, o que contribui para que sejam ignorados. Na medicina, chamamos esses eventos de AIT, ataque isquêmico transitório, ou mini-derrames. São como ensaios para o AVC definitivo, pequenos bloqueios temporários que se resolvem naturalmente, mas que sinalizam um problema vascular em desenvolvimento. Estudos mostram que cerca de 40% das pessoas que sofrem um AIT terão um AVC completo nos próximos 90 dias, sendo que metade desses ocorrerão nas primeiras 48 horas. Além da confusão, mudanças de humor injustificadas também são sinais de alerta. Irritabilidade incomum, apatia repentina, choro fácil ou até mesmo euforia desproporcional podem indicar que pequenas áreas do cérebro responsáveis pelo controle emocional estão sendo afetadas. Um estudo publicado no Journal of Neurology demonstrou que alterações de comportamento foram relatadas em 27% dos casos de AVC, começando em média 12 dias antes do evento principal. É como se o cérebro estivesse dando pequenos sinais de falha elétrica antes do apagão completo. Você notou alguma mudança recente no comportamento de algum familiar idoso? Não ignore. Compartilhe esse vídeo com sua família e amigos, principalmente aqueles que convivem com idosos. Essa informação pode fazer toda a diferença em um momento crítico. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este que podem literalmente salvar vidas. Agora, vamos ao terceiro sinal, que é frequentemente confundido com problemas de visão comuns do envelhecimento, mas que pode ser um prenúncio grave de um AVC iminente. O terceiro sinal de alerta que precede um AVC são os distúrbios visuais súbitos, e este é particularmente traiçoeiro porque muitas pessoas, especialmente após os 50 anos, tendem a atribuir qualquer problema de visão ao envelhecimento natural ou cansaço dos olhos. Mas preste muita atenção. Alterações visuais súbitas e temporárias podem ser um sinal claro de que pequenos coágulos estão afetando a circulação para a região cerebral responsável pela visão. Um dado alarmante: aproximadamente 30% das pessoas que sofreram AVC experimentaram algum tipo de distúrbio visual nos dias anteriores, mas apenas 1 em cada 8 procurou atendimento médico por esse motivo. Os sinais visuais que devem acender um alerta vermelho incluem perda súbita da visão em um olho, como se uma cortina estivesse sendo fechada, visão dupla temporária, perda da visão periférica, como se estivesse olhando através de um túnel, e dificuldade repentina para ler ou reconhecer rostos familiares. Na minha prática clínica, atendi um senhor de 62 anos que relatou ter experimentado 3 episódios em que parecia que uma sombra cobria metade da visão na semana anterior. Ele ignorou, atribuindo ao cansaço após longas horas no computador. Quando chegou ao pronto-socorro, já estava com um AVC avançado afetando o lobo occipital, a região do cérebro responsável pelo processamento visual. O que torna esses sintomas visuais particularmente perigosos é que eles frequentemente são transitórios. Duram alguns minutos e depois desaparecem completamente, dando uma falsa sensação de segurança. Na medicina, chamamos isso de amaurose fugaz, quando afeta apenas um olho, e é um forte indicador de que pequenos êmbolos estão circulando pelo sistema vascular cerebral. Um estudo conduzido pela Associação Americana de AVC revelou que até 25% das pessoas que sofreram isquemias transitórias com sintomas visuais tiveram um AVC completo nas 2 semanas seguintes. É como se o corpo estivesse enviando telegramas de aviso antes da catástrofe.
Outro aspecto importante é que os distúrbios visuais relacionados ao AVC geralmente não vêm acompanhados de dor, diferentemente de problemas como enxaqueca com aura, que também causa distúrbios visuais, mas geralmente é seguida por dor de cabeça intensa. Um detalhe fascinante da neurologia é que o tipo de distúrbio visual pode até indicar qual região do cérebro está sendo afetada. Por exemplo, perda da visão em metade, do campo visual hemianopsia, geralmente indica problemas no lobo occipital oposto, enquanto visão dupla, diplopia, pode indicar problemas no tronco cerebral. Já teve algum episódio estranho de visão que simplesmente ignorou? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a reconhecerem esses sinais. Se está gostando dessas informações, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. O conhecimento salva vidas, literalmente. E agora, vamos ao quarto sinal de alerta, que é frequentemente confundido com problemas ortopédicos ou simplesmente atribuído ao envelhecimento, mas que pode ser um indicador crucial de um AVC se desenvolvendo. O quarto sinal de alerta que antecede um AVC é a fraqueza súbita ou formigamentos, que afetam apenas um lado do corpo, mesmo que seja por curtos períodos. Este é um dos sinais mais diretos, mas ainda assim, frequentemente interpretado erroneamente. Aproximadamente 65% das pessoas que sofrem AVC relatam ter experimentado episódios transitórios de fraqueza, formigamento ou dormência em um braço, perna ou lado da face, nos dias ou semanas anteriores. O problema é que a maioria atribui esses sintomas a problemas ortopédicos, nervo pinçado, posição inadequada durante o sono ou simplesmente ao processo de envelhecimento. E aqui está o dado que precisa ser amplamente divulgado. Quando esses sintomas são unilaterais, afetam apenas um lado do corpo, a probabilidade de estarem relacionados a problemas vasculares cerebrais aumenta significativamente. Por que isso acontece? Porque as vias neurológicas no cérebro cruzam. O lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo e vice-versa. Então, um pequeno coágulo ou uma isquemia transitória no hemisfério cerebral direito vai causar sintomas no lado esquerdo do corpo. Na minha experiência clínica de mais de 3 décadas, já perdi a conta de quantos pacientes chegaram ao consultório relatando que, dias antes do AVC definitivo, sentiram o braço pesado, a perna dormente, ou os dedos formigando por alguns minutos, mas continuaram suas atividades normalmente sem buscar ajuda. Um caso particularmente marcante foi o de um policial de 54 anos que notou que sua mão esquerda ficava fraca quando tentava segurar objetos pesados. Isso aconteceu intermitentemente por quase 2 semanas. Ele atribuiu ao trabalho excessivo e ao estresse. Quando finalmente teve um AVC grave, descobrimos através de exames de imagem que pequenas isquemias já vinham ocorrendo há dias na região do cérebro, responsável pelo controle motor daquela mão. E aqui está uma informação que poucos médicos compartilham. Esses sintomas transitórios têm um padrão. Geralmente duram de 2 a 15 minutos, raramente mais que isso, e costumam se repetir com características similares. É como se o corpo estivesse dando pequenos avisos, repetidamente, antes do evento principal. É crucial entender que o AVC, frequentemente, é precedido por esses pequenos ensaios, os ataques isquêmicos transitórios, AITs. A diferença é que no AIT, os sintomas se resolvem completamente em até 24 horas, geralmente muito antes disso, enquanto no AVC eles persistem. Um estudo do Centro de Pesquisas Neurológicas de Rochester mostrou que pessoas que procuram atendimento médico após um AIT e recebem tratamento adequado reduzem em até 80% o risco de sofrer um AVC completo nos meses seguintes. Isso é impressionante e demonstra como a atenção a esses sinais pode ser determinante. Você ou alguém que você conhece já experimentou esse tipo de sintoma e ignorou? Se sim, compartilhe essa informação vital. Ajude-nos a espalhar esse conhecimento que pode salvar vidas deixando seu like e comentário neste vídeo.
E agora, estamos chegando ao quinto e último sinal de alerta, talvez o mais sutil e frequentemente confundido com problemas digestivos comuns, mas que pode ser o prenúncio de um AVC grave, especialmente em pessoas com fatores de risco cardiovascular. O quinto e último sinal de alerta que antecede um AVC são as tonturas inexplicáveis e os problemas súbitos de equilíbrio. Esse sintoma é particularmente traiçoeiro, porque a maioria das pessoas, e até mesmo alguns profissionais de saúde menos experientes, tendem a atribuí-lo a problemas de ouvido, pressão baixa ou simplesmente ao envelhecimento. No entanto, tonturas recorrentes, especialmente quando acompanhadas por outros sintomas sutis, podem indicar que pequenas áreas do cerebelo ou do tronco cerebral estão sendo afetadas por problemas de circulação. Um estudo multicêntrico envolvendo 1.100 pacientes que sofreram AVC mostrou que aproximadamente 40% deles relataram episódios de tontura ou vertigem nas 2 semanas anteriores ao evento principal. Mais alarmante ainda, nos AVCs que afetam a circulação posterior, artérias vertebrais e basilar, esse número sobe para quase 70%. É crucial entender a diferença entre uma tontura comum e aquela que pode prenunciar um AVC. Tonturas relacionadas a problemas cerebrovasculares geralmente têm início súbito, podem estar associadas a náuseas intensas, geralmente pioram com mudanças de posição e frequentemente vêm acompanhadas de outros sintomas neurológicos sutis, como dificuldade para articular palavras, visão embaçada ou dificuldade para engolir. Na minha prática clínica, acompanhei uma senhora de 72 anos que, por 3 dias consecutivos, apresentou episódios de tontura tão intensos que precisava se sentar ou deitar imediatamente. Ela e a família atribuíram ao labirintite e estavam esperando uma consulta com o otorrinolaringologista. Quando finalmente chegou ao pronto-socorro, já estava com um AVC em evolução afetando o cerebelo, a região do cérebro responsável pelo equilíbrio e coordenação motora. Infelizmente, o atraso no diagnóstico resultou em sequelas permanentes. Um detalhe importante que poucos conhecem: tonturas relacionadas ao AVC geralmente não respondem bem aos medicamentos comuns para vertigem, como os antieméticos e antivertiginosos tradicionais. Isso deveria ser um sinal de alerta para buscar investigação mais detalhada. E aqui está uma informação vital. AVCs, que afetam a circulação posterior, tronco cerebral e cerebelo, frequentemente se manifestam de forma diferente dos AVCs clássicos. Em vez dos sintomas típicos como boca torta e fraqueza nos membros, eles tendem a causar tonturas intensas, problemas de coordenação, dificuldade para engolir e até diplopia, visão dupla. Por isso, são chamados de AVCs silenciosos, porque muitas vezes não são reconhecidos imediatamente como emergências neurológicas. O público mais susceptível a ignorar esse sinal são os idosos, que frequentemente atribuem tonturas ao processo natural de envelhecimento ou a efeitos colaterais de medicamentos que já utilizam. Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que pessoas acima de 65 anos têm 5 vezes mais chances de ignorar tonturas recorrentes como sinal de alerta para AVC. Você ou algum familiar já experimentou tonturas recorrentes inexplicáveis? Não ignore, principalmente se houver fatores de risco como hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo ou histórico familiar de doenças cardiovasculares. É sempre melhor consultar um médico e descobrir que é algo simples do que ignorar um sinal que poderia ter salvado uma vida. Se este vídeo está sendo útil para você, ajude-nos a disseminar esse conhecimento. Deixe seu like, compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal para receber mais informações que podem fazer a diferença entre a vida e a morte em situações de emergência. E agora, vamos às considerações finais sobre esses 5 sinais de alerta e o que fazer quando identificá-los. Após conhecer esses 5 sinais de alerta que podem anteceder um AVC, dores de cabeça incomuns, episódios de confusão mental, distúrbios visuais súbitos, fraqueza unilateral e tonturas inexplicáveis, a pergunta que fica é:
O que fazer ao identificá-los? A resposta é simples e pode salvar vidas. Não espere. Procure atendimento médico imediatamente. Na neurologia vascular, temos um conceito fundamental: tempo é cérebro. Cada minuto de atraso pode significar a perda irreversível de milhões de neurônios. Um dado impressionante da American Stroke Association revela que pacientes que recebem tratamento apropriado nas primeiras 3 horas após os primeiros sintomas têm quase 30% mais chances de recuperação sem sequelas permanentes. É por isso que o reconhecimento precoce desses sinais é, literalmente, uma questão de vida ou morte. Muitas pessoas hesitam em procurar ajuda médica por medo de estar exagerando ou de incomodar o médico à toa. Esse é um pensamento extremamente perigoso. Em meus anos de prática clínica, nunca me arrependi de investigar um caso que se revelou benigno, mas já presenciei inúmeras tragédias que poderiam ter sido evitadas se os pacientes não tivessem ignorado os sinais iniciais. Existe uma regra mnemônica simples que todos deveriam conhecer para identificar um AVC em andamento. O sorriso, braço, fala. Peça para a pessoa sorrir e observe se um lado do rosto não se move adequadamente. Peça para levantar os 2 braços e veja se um deles cai ou não se mantém na mesma altura. E peça para repetir uma frase simples, notando se a fala está arrastada ou confusa. Se qualquer um desses testes for positivo, ligue imediatamente para o serviço de emergência, SAMU 192. Mas o que muitos não sabem é que, além dessa avaliação de emergência, precisamos estar atentos aos sinais sutis que discutimos hoje, que podem aparecer dias ou semanas antes. Outro aspecto fundamental é conhecer seus próprios fatores de risco: hipertensão, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo, obesidade, histórico familiar de doenças cardiovasculares e idade acima de 55 anos aumentam significativamente o risco de AVC. Se você possui um ou mais desses fatores, deve estar ainda mais vigilante em relação aos sinais que discutimos. A prevenção continua sendo a melhor estratégia. Consultas regulares com seu médico, controle adequado da pressão arterial, alimentação balanceada, atividade física regular e abandono do tabagismo podem reduzir em até 80% o risco de sofrer um AVC. As estatísticas são claras. Para cada 10 pontos de redução na pressão arterial sistólica, a máxima, o risco de AVC cai a aproximadamente 30%. Você já verificou sua pressão arterial este mês? Se não, este é um lembrete para fazê-lo. E antes de encerrarmos este vídeo, quero deixar uma reflexão. O conhecimento que compartilhamos hoje não deve gerar ansiedade, mas sim empoderamento. Conhecer os sinais de alerta de um AVC não significa viver com medo, mas sim estar preparado para agir rapidamente se necessário. Em meus 30 anos como neurologista, testemunhei inúmeras histórias de pessoas que, por conhecerem esses sinais, salvaram suas próprias vidas ou a de seus entes queridos. E agora, você também possui esse conhecimento. Mas ainda há muito mais a aprender sobre como proteger seu cérebro e seu sistema cardiovascular de forma preventiva. No próximo vídeo, vou revelar os 7 alimentos que silenciosamente danificam seus vasos sanguíneos e que a maioria dos cardiologistas evita completamente. Você vai se surpreender ao descobrir que alguns deles são considerados saudáveis pela maioria das pessoas. Deixe seu comentário abaixo contando se você já conhecia algum desses sinais de alerta que discutimos hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder conteúdos como este que podem literalmente salvar vidas. Afinal, como sempre digo aos meus pacientes, conhecimento é o melhor remédio preventivo que existe.